A paz do Senhor, queridos. Amém? Está muito grave aí? Tá bom? Estão entendendo? Glória a Deus. Hoje eu não estou aqui de palhaço, né? Eu lembro de você, loira. Né? E hoje talvez a palavra não seja tão engraçada. Mas como a gente obedece a Deus, né? Quando a Márcia entrou em contato, minha amiga Márcia, entrou em contato e me fez o convite, Deus colocou algo no meu coração e já faz mais de um mês, né, que ela tinha me chamado e ficou essa palavra, e espero que seja bênção para a tua vida nessa tarde, que o Senhor, como já foi orado aqui, né, possa me usar, apesar de mim, porque se eu estou aqui, é pela graça e misericórdia do Senhor, né, porque senão, se Ele fosse contar nossas falhas, meu Deus, não sobrava um. Amém? Queridos, eu não costumo dar nome à pregação, título, né? Geralmente os pastores gostam de dar, e eu acho legal, mas eu não costumo, né? Devia ser diferente, né? Eu que sou de teatro, gosto de escrever coisas, né? Dar nome para as peças, eu gostaria de dar nome, devia gostar de dar nome para as pregações também, mas não gosto. Mas essa pregação especificamente, essa palavra especificamente que Deus me deu, eu acabei colocando, não um, mas dois nomes. Tinha dois nomes, dois títulos para ela. Eu fiquei em dúvida, falei, quer saber, eu vou falar os dois títulos. Pronto, né? O primeiro título dela é O Deus que se curva. E o segundo título é Quem sou eu na fila do pão? São bem diferentes, né? Os dois títulos, O Deus que se curva e Quem sou eu na fila do pão. Mas você vai entender no decorrer da palavra, você vai entender o porquê desses dois nomes, né? Então nós vamos, eu não sei, quem já conhece essa expressão aqui? Quem sou eu na fila do pão? 2, 3 pessoas. 4, 5, 6, 7. Um jovem tem que conhecer, né? Eu fui buscar, porque tem a explicação, né, chula, mas eu fui buscar no Google o significado dessa expressão, quem sou eu na fila do pão. E aí lá diz assim, expressão utilizada para quando queremos questionar a nossa importância em alguma situação, quando no final estamos comprando pão como todos os outros. Então assim, vou dar um exemplo, vai. Olha, eu sabia que aquela pessoa ia errar se ela fizesse aquilo, mas quem sou eu na fila do pão, né? Tipo, estou comprando pão como todo mundo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu na fila do pão? Mas a pergunta aqui nessa tarde é para você. Quem é você na fila do pão? Eu queria que a moça lá que eu falei lá da multimídia, eu já cheguei invadindo aqui a igreja, né? Já sentei, coloquei minhas coisas, fui lá na multimídia, pode colocar uma imagem para mim aí durante a pregação. Me sinto em casa, né? Porque aqui é a casa do Senhor, então é a minha casa, eu me sinto à vontade, me sinto parte. E eu pedi para ela colocar uma imagem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, é do filme A Paixão de Cristo, quando Deus escreve, ali Jesus ali, né? Encontrando a mulher adúltera, aquela exposição toda, ele se ajoelha e escreve no chão. E eu gostaria que essa imagem ficasse, para que você ficasse olhando enquanto eu falo. Você pode olhar para mim, mas de vez em quando dá uma olhadinha na imagem, para fixar na sua mente essa palavra que eu vou trazer, né? Lembra que o título dela é O Deus que se curva, ou Quem é você, ou Quem sou eu na fila do pão. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em João 8, do 2 ao 5. Deixa eu colocar meu zóio aqui, porque estou numa idade que não dá mais para ler sem o outro zóio. João 8,
Do 2 ao 5 nós vamos ler. Você pode me acompanhar aí? Não sei se a sua versão é a mesma que a minha, mas vamos lá. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pega no pulo, pega no ato. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não somos pegos no pulo, Constantemente, assaltando a geladeira no meio da noite, pego no pulo. Olha, assaltando a geladeira, Não é hora de comer, madrugada não é hora de comer, mas você foi pego no pulo. Olhando para uma mulher, no caso dos homens, ou para um homem, no caso das mulheres, que você não deve olhar, pego no pulo. Pega no pulo. Falando e julgando a vida de outra pessoa sem conhecer os motivos ou a vida daquela pessoa. Pego no pulo. E algumas vezes nós somos, as coisas são tão automáticas que a gente não percebe que a gente está sendo pego no pulo. Como essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Foi pega pelos religiosos, ela estava lá, e aí ela foi pega. Eu vou ficar parado para você não ficar mexendo no celular. Eu vi que você se mexeu quando eu me mexi, eu falei, opa, deixa eu ficar aqui no centro para ela, que ela é metódica, essa moça do louvor. E aqui nessa história, nós temos 3 posições diferentes, nessa primeira cena, Jesus está lá, falando, pregando a palavra, ensinando os discípulos, de repente chegam os religiosos, os fariseus, saduceus, com uma mulher adúltera, pegaram-na, fragaram ela, na casa dela, adulterando, com um homem que não era marido dela. Se prostituindo, arrancaram ela daquele momento e arrastaram aquela mulher até Jesus. Então essa é a primeira cena que nós vemos, e nessa primeira cena nós temos 3 posições diferentes. Primeiro, a posição da mulher adúltera, pega no ato, humilhada, exposta pelos religiosos. E essa é a posição que nós não devemos estar, a da mulher adúltera. Pega em pecado, pega no ato adulterando. Nós podemos ser pegos em tantas coisas, não, aqui no caso, na história é o adultério, mas o que nós corremos o risco constantemente de sermos pegos, caso acontecesse o que aconteceu com essa mulher. Então essa é a primeira posição, da mulher adúltera, a posição que nós não devemos estar. A segunda posição é a dos fariseus, nessa cena. Religiosos que não conseguem olhar para a própria vida, legalistas que deveriam ser representantes de Deus, mas formam um tribunal de condenação. Essa é a posição que geralmente estamos. Geralmente. Então tem a da mulher adúltera, que podemos estar também, mas é que não devemos estar. Tem a dos fariseus religiosos, que geralmente estamos apontando o dedo, acusando, porque nós somos melhores, Num dos nossos espetáculos, eu falo uma frase assim, pode perguntar para qualquer um, quando a gente está ministrando nas igrejas, na Atos e Fatos. Pode perguntar para qualquer um. Tenho certeza que cada um aqui tem uma lista de qualidades. E a lista tem o propósito de provar que somos tão bons, tão bonzinhos, tão legais, tão melhores que todo mundo, que merecemos o céu. Mas só há um erro nessa lista. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E só há uma forma de você ser salvo, é pela graça e pela cruz de Jesus.
Geralmente nós fazemos uma lista maravilhosa sobre as nossas qualidades. Porque eu sou bom, porque eu toco bem, porque eu canto bem, porque eu atuo bem, eu prego bem, eu vou na igreja, eu bato ponto, eu não falto nenhum culto. Eu ajudo, eu faço faxina, eu ajudo no bazar. Eu tenho uma lista infinita, então eu já estou salvo. Só há um problema com essa lista. É uma lista de obras. E não há um justo sequer, a palavra diz. E nós temos a terceira posição aqui, que é a posição de Jesus, o Deus que se curva. Essa é a posição que nós devemos estar todos os dias das nossas vidas. Então, para vocês não esquecerem, primeira posição da mulher adúltera, é a posição que nós não devemos estar. A segunda posição dos fariseus, é a posição que geralmente estamos. E a terceira posição é a de Jesus, o Deus que se curva, que é a posição que deveríamos estar todos os dias das nossas vidas. Amém? A mulher se encontra então encurralada ali, né? Mas antes aqui de continuar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual dessas posições, você fazendo uma análise rápida assim sobre você, qual dessas posições você frequenta mais? Qual dessas posições você costuma frequentar mais? A da adúltera, a dos fariseus ou a de Jesus? Nós sabemos exatamente pela palavra do Senhor qual é a posição que nós devemos estar, quais as atitudes que nós devemos tomar, como eu devo pensar, como eu devo agir, como eu devo falar. A irmã falou aqui, né, às vezes a gente canta as coisas, né, que tudo é seu, tudo é do Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Mas eu vou citar um outro corinho, outra música que nós cantamos constantemente. Não sei se aqui canta essa música, mas é aquela música que termina assim: consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você sabe o que é consagrar? Consagrar é você entregar ao Senhor aquilo que você está consagrando. E a partir do momento que você consagra, aquilo só pode ser utilizado para o Senhor. Eu vi uma história uma vez, uma pastora que foi professora minha quando eu estudei teologia. Ela estava falando e ela explicou, ela falou: olha, outro dia veio um aluno meu e falou: olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu comprei um carro zero, maravilhoso, orei, consagrei o carro ao Senhor, e já bateu um monte de vez, levo multa, o carro quebra, o carro é zero. E aí ela falou: você fez o quê com o carro? Ela falou: eu consagrei, quando eu comprei o carro, o meu pastor foi lá, ungiu, colocou óleo, orou, consagrei ao Senhor. Ela falou: então, mas está aí o problema. Por isso que está acontecendo tudo isso com o seu carro. Você consagrou ao Senhor e você está utilizando esse carro para quê? Eu utilizo para trabalhar, eu utilizo para viajar, eu utilizo para passear. Então, você consagrou ao Senhor, é do Senhor. Você só pode usar para o Senhor. Santifica o carro para o Senhor. Mas você consagrou. Algo consagrado é algo que deverá ser usado só para o que foi consagrado. E aí a gente canta o tempo todo: consagramos todo o nosso ser a Ti. Quando eu consagro o meu ser ao Senhor, todo o meu ser, eu consagro a minha boca. Se eu consagro a minha boca não maldiz mais, não amaldiçoa, a minha boca não fala mais palavra torpe, a minha boca não fala mal de ninguém. Se eu consagro todo o meu ser, eu estou consagrando os meus pés, então os meus pés não vão mais aonde não agrada ao Senhor, mas só vão aonde o Senhor se agrada e o Senhor se alegra. Se eu consagro todo o meu ser,
As minhas mãos, elas não se levantam mais para amaldiçoar, para apontar, para acusar, para criticar. As minhas mãos se levantam para abençoar, porque eu consagrei todo o meu ser a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E aí os nossos pensamentos são dele, as nossas atitudes são dele, as nossas decisões são dele. O meu lugar é no lugar na terceira posição aqui, é a posição de Jesus. É o que Jesus faz, eu vou fazer. É como Jesus pensa, eu vou pensar. É como Jesus ajuda, eu vou ajudar. É a decisão que nós tomamos. Eu não sei quanto tempo cada um aqui tem de convertido. Vejo muitas senhoras maravilhosas, lindas, que devem ter muito mais experiência que eu, saber muito mais que eu. Eu estou há 46 anos no Evangelho. Calma, eu não tenho 60 anos, eu tenho 46. Eu nasci no Evangelho. Né? Não nasci em berço evangélico porque eu nunca vi berço evangélico. Eu acho esquisito esse berço evangélico. Sempre imagino um berço adorando ao Senhor, falando aleluia, glória a Deus. Tá vendo? Eu falei que era sério. Então eu sou de nascença, né? Cristão. Então 46 anos de evangelho. E em 46 anos já devo ter aprendido o que eu devo fazer. Mas sempre há chance, né? Sempre há chance de aprender. Então vamos lá, voltar aqui para a história, senão não vai dar tempo de eu terminar as 4. A mulher se encontra encurralada ali, ela não tem saída. De um lado, né, estão os representantes de Deus, os representantes, né, aspas, os representantes de Deus. Do outro, um homem que chamavam de mestre, que a gente nem sabe se ela conhecia Jesus. A gente não sabe se ela conhecia Jesus. Simplesmente ela foi lançada aos pés dele ali. Aí tem de um lado os fariseus, representantes de Deus, do outro Jesus. Imagina a situação dessa mulher. Ali ela deveria pedir socorro para Deus. Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus me socorre. Mas como ela vai fazer isso se os representantes de Deus estão apontando o dedo para ela? Estão olhando de cima, porque lançaram ela no chão, jogaram ela no chão. Já não bastava a humilhação dela estar seminua, tirada do próprio ato adulterando, arrastada pelas ruas, jogada aos pés de um mestre. Não bastava isso, eles ainda lançam ela no chão e olham de cima. Porque quem é fariseu faz isso, né? Os religiosos fazem isso, né? Eu sou mais santo que você, então eu olho de cima para você. Você fica embaixo, você é pecador e eu sou santo. Os fariseus agem desta maneira. E ali eles fizeram isso, estão olhando de cima. Mas tem um detalhezinho aí. Eles estão olhando de cima para a mulher, mas para olhar para Jesus, eles têm que abaixar mais ainda. Porque Jesus é o Deus que se curva. Quando numa situação dessa, nós, réis seres humanos, iríamos nos colocar, não sei se vocês já se atentaram a esse detalhe na palavra. Jesus, ele não ficou na posição dos fariseus, de pé acusando. Jesus ocupou a posição da mulher. Ela foi jogada no chão e ele se ajoelhou. Ele ficou na altura da mulher. Jesus é a humildade, a simplicidade em pessoa. Jesus é o próprio amor de Deus encarnado. E ele não fica numa posição de julgar, de criticar. Ele se ajoelhou e ficou no mesmo nível da mulher e não dos acusadores. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Jesus é Deus. Amém? Vamos lá para o versículo 6, diz assim: isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Teoricamente, Jesus é santo. Teoricamente não, Jesus é santo, né? Na prática, na teoria.
mas teoricamente, ele teria como acusar esta mulher, porque ele é santo. Só teria como acusar aquela mulher quem não tivesse erro, quem não tivesse pecado. E eles encontraram uma pessoa, os fariseus encontraram uma pessoa que não tinha, uma pessoa santa, Jesus Cristo. Ele poderia muito bem ter ficado na posição de: que pecadora você, não? O que você fez da sua vida, mulher? Pega no ato. Jesus poderia, mas ele não faz. Ele poderia se levantar e dar um sermão, poderia trazer uma mensagem naquele momento, para ensinar todo mundo ali, para ensinar aquela mulher. Mas Jesus é o Deus que se inclina. Ao invés de tudo isso, ele se inclinou, os jogadores olharam, de cima para a mulher e tiveram que olhar mais para baixo ainda para ele. E aí eu pergunto, se o próprio Deus se inclinou, quem somos nós na fila do pão? Toda vez que você ouvir essa frase, você vai lembrar dessa pregação. Se o próprio Jesus se inclinou, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para acusar? Quem sou eu para apontar o dedo? Quem sou eu para julgar alguém? Mateus, algumas outras vezes, Jesus fez isso que nós estamos falando aqui de se inclinar. Em Mateus 14:31, vou passar rapidamente, você não precisa abrir a palavra. Lá diz que ele se inclinou para tirar Pedro do mar. Jesus anda sobre o mar. Os discípulos estão no barco pescando, eles veem alguém vindo, acham que é um fantasma, e aí Jesus fala: acalmem-se, sou eu, o mestre, o dono dos mares, o dono do céu. E aí Pedro desafia Jesus: se és tu mesmo, mande que eu vá até você, que eu possa andar sobre as águas. E aí Jesus só fala: vem, e ele vai. E aí, está olhando para Jesus, dá alguns passos, e quando ele tira o foco de Jesus, ele afunda na água. Mas mesmo quando nós perdemos o foco, Jesus é o Deus que vem, se inclina e nos tira do poço, nos tira das águas profundas. Jesus é o Deus que se inclina. Em João 13, diz que ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Eu sempre falo que essa é a pregação, essa é a passagem do lava-pés que eu acho que mais mexe comigo. Na peça que a gente tem ministrado nas igrejas, na Atos e Fatos, tem essa cena, e eu não deixo ninguém fazer, só eu faço. Porque eu tenho um prazer enorme em narrar essa passagem sobre Jesus. Jesus está numa festa, ele está ali na reunião com os discípulos, e naquela época havia o costume de quando você ia numa festa, numa reunião, quando se reunia com as pessoas, o servo do banquete, da festa, tinha a função de lavar os pés dos convidados. E naquele momento ali, nessa passagem, Jesus toma o papel de servo. Jesus, o próprio Deus, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o homem que já havia ressuscitado pessoas, curado enfermos, salvado pessoas, ali, naquela reunião com os discípulos, homens, o pior dos piores que Jesus tinha pego, tinha escolhido, tanto que um deles foi quem traiu Jesus, um deles vendeu Jesus, um deles negou Jesus. Pedro negou Jesus, Judas vendeu Jesus. Estavam ali no banquete, e o que Jesus faz? Se inclina para lavar os pés daqueles homens. Jesus não leva em conta o nosso pecado, não leva em conta as nossas maldades. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece o que vamos fazer amanhã, conhece o que vamos fazer na semana que vem.
Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele conhecia o que os discípulos fariam. Jesus é Deus. Ele sabia. Tanto que ele falou, um de vocês vai me trair. Ele já sabia. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E o que aconteceu? Judas traiu, Pedro negou. Ele já sabia, mas mesmo assim o que ele fez? Se inclinou. Mesmo sabendo das falhas dos outros. Nós, quando sabemos das falhas dos outros, o que nós fazemos? Nos levantamos, nosso homem santo se ergue e aponta o dedo, pecador, pecadora. Mas Jesus se inclina diante de nós. Ele se inclinou perante o pelourinho de Roma, levou chibatadas, ele se inclinou para carregar a cruz. A graça é um Deus que se inclina. Amém, queridos? Talvez, voltando aqui, para o que ele escreveu ali na areia, eu não sei, a Bíblia não fala, o que ele escreveu, a gente não sabe, nós vamos saber no céu, talvez, quando estivermos lá na frente dele, mas talvez ele estivesse lembrando, quando ele estava mexendo ali na terra, escrevendo, talvez ele estivesse lembrando da primeira vez que ele mexeu no barro, para fazer cada um de nós, para nos criar. A Bíblia não nos diz, é só uma suposição. Pode ser que ele estivesse lembrando ali, mexendo naquele barro, na terra, escrevendo, da primeira vez e lembrando que foi ele que formou cada um de nós. Ele se inclina no solo e forma Adão. Enquanto ele escreve, talvez estivesse relembrando essa cena, de Adão sendo formado do pó da terra. Talvez ele estivesse desviando o olhar das pessoas, da mulher para ele. Porque todo mundo estava em cima da mulher, adúltera, pecadora. E aí Jesus se inclina no mesmo nível da mulher e escreve no chão. Será que ele estava tirando o foco da mulher e trazendo o foco para ele? Provavelmente, porque é isso que acontece quando nós entregamos as nossas falhas, os nossos pecados nas mãos dele. O peso vai para ele, os nossos pecados ele leva na cruz. E aí não somos mais devedores de nada. Ninguém pode mais nos apontar, ninguém pode mais nos acusar, porque ele levou todas os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dores. Talvez ele estivesse fazendo isso ali naquele momento. O versículo 7 ao 9 diz assim: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não gritou. Ele simplesmente falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E isso me lembra uma outra passagem, na palavra, da mulher samaritana. Quando ele encontra ela no poço, e ali é mais uma prova, esse encontro é mais uma prova da divindade de Jesus, porque na época, a gente sabe como que eram as questões com as mulheres. Um homem, um judeu principalmente, não podia se encontrar com uma samaritana. Os samaritanos eram considerados impuros. E o judeu não podia ter contato com eles. Jesus vai ao poço e se encontra com uma mulher. Não bastava ser samaritana, era mulher. E para a época isso era condenado nos mais altos cleros. E Jesus quebra todo o protocolo, se encontra com aquela mulher. E às vezes a gente se pergunta: será que Jesus sabia que naquele momento e naquele local a mulher estaria lá sozinha e seria o momento ideal deles dois conversarem? Seria essa uma prova da divindade de Jesus? Porque era o costume as mulheres irem cedo ao poço buscar água, não ao meio-dia, como a mulher foi. A palavra diz que ela foi ao meio-dia.
Ela foi mais tarde. Por que ela foi mais tarde? Estava querendo fugir do olhar das outras mulheres? Estava querendo se esconder, envergonhada? Era uma samaritana. Mas Jesus, Ele não deixa você escapar. Ele vai atrás de você aonde você estiver. Nos lugares mais impróprios, nos momentos mais impróprios, Jesus está lá. E quando Jesus faz a pergunta para ela, onde está o teu marido? Jesus faz essa pergunta já sabendo a resposta. Porque depois da mulher usar de toda a honestidade, de toda a sinceridade ali, e falar para Jesus, eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz, verdade, você já teve 5 maridos e o homem com quem está hoje nem mesmo lhe dá um nome. Só Deus poderia saber de todas essas coisas, né? E de novo, Ele não a condenou, Ele não a maltratou. Ele não falou, mas o que você fez com a tua vida, hein? 5 maridos, já teve 5 maridos, e o homem com quem está hoje nem te dá um nome. Que vida você tem levado, mulher? Não, Jesus não fez isso. Ele falou para ela, verdade, você já teve 5 maridos, e o homem com quem está hoje nem mesmo lhe dá um nome. Sem maltrato, não brigou com ela, não a maltratou. Simplesmente Jesus constatou um fato. Constatou um fato. Mas o que será que levou a mulher a revelar aquilo para ele? Falar, não tenho marido. E aí, eu digo, olha, Jesus devia inspirar tanta confiança. E isso lembra uma outra passagem da palavra que diz, o amor de Deus lança fora todo medo. E ali diante daquela mulher no poço, era o próprio amor de Deus encarnado diante dela. E ela não teve problema nenhum de revelar suas mazelas, seus pecados a Jesus. E aí eu pergunto, quantos de nós não chega nem aos pés dessa mulher de revelar as nossas mazelas com medo da repreensão de Jesus? Mas Jesus é o próprio amor de Deus encarnado. Não há o que temer diante dele. Nele há perdão, nele há misericórdia, nele há graça. E foi o que aconteceu aqui com esta mulher. Houve graça sobre a vida dela. Quão bom seria, né, se conseguíssemos olhar para as pedras nas nossas mãos e perceber se elas não servem para os nossos próprios pecados. Em vez de querer jogar em cima de outra pessoa por causa dos pecados da outra pessoa. Quão bom seria se pudéssemos fazer isso, não é? Não é? Vamos voltar aqui para a gente já ir encerrando. No versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E o 10... endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Para você que por vezes se encontra no lugar desta mulher, Jesus está perguntando, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Do que eles te acusam? Quais as vozes que você tem ouvido todos os dias? Você é estúpido? Será que você consegue ficar mais feia? Você fracassou de novo? Quais vozes você tem ouvido? As pessoas vivem desenterrando o nosso passado, não é mesmo? Às vezes a gente tenta esquecer, mas sempre tem um abençoado que vem e lembra das nossas falhas, do nosso passado. E os pais então? Geralmente os pais, eu tenho aprendido muito, né? Eu sou pai há 11 anos, de dois milagres, a Helena e o Lorenzo, filhos maravilhosos, lindos. Eu até postei uma foto hoje levando eles na escola. Há muito tempo que eu não levava, as aulas voltaram essa semana, eu não tinha conseguido ainda, aí hoje fui levá-los na escola. Todo orgulhoso, meus filhos lindos, né? Coisas de pai, né? Bobo. Mas os pais geralmente têm uma agência de viagem com lugares direto para culpa e para cobrança, né? Porque você não amadurece, vai morrer se trabalhar mais um pouco, você poderia ser mais bonito, quando vai perder mais peso. E é assim que Satanás age com as nossas vidas, com insultos, humilhação, mas ele não terá a última palavra.
Quem tem a última palavra, está ali escrevendo no chão. Lá em Efésios 2, de 5 a 8, diz que pela graça nós somos salvos. Eu não vou ler aqui para a gente adiantar. Não foi essa a mensagem de Jesus para a mulher? Os dois últimos versículos, 10 e 11. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muitos pregadores estão se esquecendo desta última frase deste versículo. Vai e não peques mais. Outro dia eu assisti o programa da Luciana Gimenez. Eu não assisto, tá, irmãos? Eu não assisto televisão. Graças a Deus, na minha casa é só plataforma de streaming e a televisão a gente não liga para ver nada. Jornal eu assisto separado, um jornal decente. E os canais abertos a gente não liga na nossa casa. Mas eu assisti esse programa porque tinha ido um pastor lá e eu queria assistir. E aí tinham várias pessoas lá, travestis. Pode ligar o teclado aqui, para ele o som do teclado. Tinha lá travesti, uma ex-atriz pornô, e o pastor lá. E o pastor falava, né? As pessoas cutucavam: e aí, o que você acha, pastor? E aí, o que você acha disso, o que acha daquilo? E aí o tempo todo ele não querendo ofender. Irmãos, a palavra é ofensa mesmo. A palavra não veio para passar a mão na nossa cabeça. A palavra é para mexer com a gente. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A palavra é para cortar. E aí ele citou essa passagem aqui que eu li, o versículo aqui 11. Não, porque Jesus falou lá, né, para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. E parou. Eu fiquei esperando, não, ele vai falar o resto. Não. Essa parte do vai e não peques mais, não foi nem citada. Porque hoje está tudo tão comum. Hoje tudo pode. O evangelho tem virado uma coisa horrenda. Horrenda. Como eu falei, eu tenho 46 anos de evangelho. Meu Deus, eu sou da época que na Santa Ceia a gente tinha uma roupa bonita só para a Santa Ceia. E aquela roupa era só para aquele domingo. Não podia usar outro dia. Minha mãe não deixava, meu pai não deixava. Era só para o culto de Santa... Era uma reverência. Era um cuidado. Hoje eu postei uma outra coisa de um outro perfil. Eu gosto de postar coisa. E que fala assim: eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo de subir num altar. Porque o altar é um lugar santo. Morro de medo, irmãos. Eu sempre peço a misericórdia de Deus enquanto está rolando o culto, antes de eu pregar, e fico pedindo a misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia, Deus. Aquilo ali é um lugar santo. Se fosse na época lá, né, dos sacerdotes, pisava aqui já era torrado, queimado. Hoje as pessoas sobem de qualquer jeito, porque o que conta hoje não é mais a presença do Espírito Santo, mas é a técnica, é o quanto eu estudei, é o quanto eu fiz. Não estou condenando. Eu estudei artes cênicas, eu sou formado em música, eu sou cantor erudito, eu me formei em canto erudito. Não é isso, não é essa a questão. A questão é: com que coração nós subimos aqui nesse altar? Com que coração eu entro na igreja e sento no banco? O que eu venho fazer aqui neste lugar que é santo? Que posição que eu estou dessas três aqui que eu falei, vindo dentro da igreja? Na posição da adúltera? Na posição dos fariseus? Ou na posição de Jesus? Curve sua cabeça, feche seus olhos. A gente acabou de ler aqui que os fariseus foram embora.
poucos minutos, Jesus dispensou a mulher. Vai, não peques mais. Ela saiu. Em poucos minutos o pátio estava vazio. Os acusadores já tinham ido embora, a mulher e Jesus já não estavam mais ali. Mas tente se recordar da imagem que estava aqui no telão, de Jesus escrevendo no chão. Vamos ficar mais um pouquinho ali, naquela areia, na terra ali, e olhemos a escrita de Jesus. Nós não sabemos o que ele escreveu na areia, mas vamos imaginar o que ele pode ter escrito ali. Talvez ele tivesse escrito: a graça acontece aqui. E aí eu queria te perguntar, em que área da sua vida a graça precisa acontecer? Que área da sua história, da sua vida está adulterada? Talvez seja nas suas emoções, talvez seja a sua casa, a sua família, talvez seja o seu casamento, talvez seja a ansiedade que você não para de sentir, talvez seja a depressão, talvez seja a angústia, talvez seja o medo desses tempos maus que estamos vivendo, você não sabe se você vai acordar no dia seguinte. Talvez sejam as suas finanças, você não sabe se vai conseguir pagar a conta de amanhã. Qual área da sua vida está adulterada, que o Senhor precisa se encurvar e escrever: a graça acontece aqui? Senhor, eu te dou graças por esse tempo maravilhoso na tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nesta tarde, cada vida que se dispôs a estar aqui nesta tarde. E o Senhor conhece a necessidade de cada coração, de cada vida neste lugar, Senhor. Eu não conheço, mas isso não importa. O que importa é que o Senhor é poderoso e o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então eu peço, Senhor, que venha com a provisão, Pai. Que haja graça sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas nesta tarde, na necessidade, Senhor amado, exata que eles têm. O Senhor conhece e mais do que isso, o Senhor é poderoso para suprir qual seja a necessidade. O Senhor é poderoso para derramar graça sobre esses corações, sobre essas vidas, sobre esses lares, sobre cada área, sobre cada situação nesta tarde, Pai. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui neste altar, e eu te peço, Pai, o que veio de Ti, o que veio do Teu Espírito, que possa frutificar no coração de cada um aqui nesta tarde. E o que veio de mim, que caia por terra, Senhor. O que veio do homem, que caia por terra, que não permaneça. Em Teu nome, Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor, queridos.